Tá enquadrado aí, Vanúcia? Para quem não me conhece, meu nome é Fabiano, eu trabalho aqui na casa há um tempinho. E eu sou muito grato pela oportunidade de poder vir aqui à frente conversar com vocês. Eu só queria que vocês não entendessem que um aqui sabe mais do que o outro, porque não, nós estamos sempre no mesmo patamar, nós estamos aqui para conversar, não é nenhuma palestra. Mas quando a Soraya me passou a lista e ficou agendado para que eu viesse conversar com vocês hoje, é a primeira palestra do ano, primeira conversa do ano, primeiro dia de tratamento do ano, 2024 aqui na casa. E um tema que a gente sempre precisa voltar e entender um pouco mais sobre recomeço. E cada um aqui tem uma concepção de recomeço, de começo, de iniciação, de mudança. E esse tema para hoje é muito especial, porque a gente vira o ano com tantas expectativas, com tanta energia, que a gente finaliza o ano cansado, xoxo, capenga, e só para o ano a gente dá um start assim, fala, nossa, esse ano vai ser maravilhoso, esse ano vai ser o ano que eu vou fazer tudo, eu vou melhorar no trabalho, eu vou melhorar em casa, eu vou na igreja, eu vou no centro espírita, eu vou mudar de trabalho, eu vou me relacionar melhor com as pessoas, eu vou emagrecer, eu vou para academia, eu vou ter uma vida fit, eu vou tratar tal coisa. A gente faz muitos planos, nós fazemos muitos planos, e a maioria deles, por vezes, a gente não consegue realizar, porque são ideias que a gente coloca lá e fala assim, eu queria tanto isso, não, Deus vai me ajudar, eu queria tanto um trabalho melhor para mim, Deus vai me encaminhar. E a gente terceiriza a nossa responsabilidade sempre para Deus. E se não a Deus, a gente terceiriza para algum irmão. Nossa, eu queria tanto trabalhar no centro espírita, vamos ver se eles vão autorizar, vamos ver se eu vou conseguir fazer uma caridade lá naquela casa, se eu vou ter essa abertura. E a gente coloca tanto um si, ou mas, ou vamos tentar, e a gente não coloca ali a nossa força de vontade, o nosso ímpeto de movimentar toda essa aura energética e falar assim, eu vou fazer isso, mesmo que dentro da minha possibilidade. E aí, aproveitando esse início de ano, que nós fazemos tantas promessas e temos tantas ideias, a gente precisa conversar um pouco sobre o que é esse recomeço, à luz do Evangelho. Eu sempre gosto de trazer comigo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele embasa, é uma doutrina de Kardec, que ela embasa muito do que a gente fala no espiritualismo. Eu não vou falar só do Espiritismo, porque existem religiões espiritualistas que seguem também uma linha de Kardec, uma linha filosófica de Kardec. Para quem não sabe, Allan Kardec foi o precursor da doutrina espírita. Então lá em 1800 e alguma coisa, que eu não lembro o ano correto, que eu estava algumas 2 ou 3 reencarnações atrás, então não lembro muito bem como foi. Mas ele veio e codificou, reuniu um grupo de médicos, codificou a doutrina espírita e chegou ali a uma filosofia, a uma tríade, né? Porque o espiritismo é uma fé, porque ela tem a crença em Deus, e esse dogma religioso é uma filosofia, porque a todo instante prega a reforma íntima, a melhoria íntima, o trabalho íntimo, e também a fé, a filosofia e também a ciência, porque é uma religião que sempre busca trazer para a razão aquilo que ela fala. Então muitas religiões acabam utilizando as obras de Kardec para isso. E quando a gente fala na obra de Kardec, por mais que eu não esteja com ela aqui, a gente vai falar muito sobre a reforma íntima e o que eu, Fabiano, posso fazer hoje para galgar um passo maior, para melhorar o meu caminho. O que eu preciso fazer para não passar por tantas provações, por tantas expiações? Como que eu vou tirar essa dor do meu coração? Como que eu vou curar essa doença física? Como que eu vou melhorar a minha relação com o espiritual, com o cósmico, com os meus irmãos encarnados e desencarnados? E aí a gente entra nessa questão da reforma íntima. Chico falou uma vez, eu não lembro se foi Chico ou se foi Emmanuel, que não era possível retomar ao passado e fazer um novo começo. Mas a partir daquele momento era possível que a gente fizesse um novo fim para os nossos caminhos. E aí quando a gente pensa que cada dia a gente acorda com uma página em branco no nosso livro para tentar uma nova história, mas não é todos os dias, é a todo instante. Cada instante de vida nesse plano de encarnado ou no plano desencarnado, no plano espiritual,
Nós temos uma oportunidade de mudança, nós temos uma oportunidade de cura, nós temos uma oportunidade de refazer de uma maneira mais grandiosa aquilo que nós fizemos no passado. E o refazer não quer dizer que eu vou destruir aquilo e fazer novamente, mas quer dizer que eu utilizei aquilo como uma experiência e vou construir algo melhor, algo maior. E essa é a importância, inclusive, da encarnação, que nós falamos diuturnamente na Casa Espírita. Qual seria o objetivo final da encarnação se não fosse a nossa melhoria? Qual seria o sentido do sofrer e do viver se não fosse o nascer novamente? Se não fosse estarmos reunidos num espaço, nesse mundo, nessa casa, nesse plano, se nós não tivéssemos a obrigatoriedade e a necessidade íntima de relacionarmos e melhorarmos como filhos de Deus. E aí a gente entra no assunto. Nós somos filhos de Deus, irmãos de Cristo. Nós não somos Deus, não somos Cristo ainda. Então a gente tem que se permitir errar. Quando a gente erra, a gente tem que entender que nós não somos perfeitos. E aí entra o remorso ou o arrependimento. Se eu errei, se eu andei por um caminho que não era o justo, que não era o correto, eu vou cruzar os meus braços e lamuriar aí por todo o restante da minha encarnação? Ou eu vou entender e falar assim, nossa, eu errei, peço perdão e vou tentar fazer diferente a partir de então? Tem uma historinha que eu não lembro de livro, se é uma parábola, me ajuda a recordar, de um fazendeiro muito rico, tinha muitas posses, e tinha um filho único. E ele sempre tentou passar para o filho aquelas questões do trabalho, para tentar, permanecer prosperidade, porque muitas pessoas dependiam daquela riqueza. Porque essa é a função social da riqueza. É você conseguir partilhar com as pessoas, gerar emprego, gerar renda, fazer circular a economia ali. E esse fazendeiro fazia dessa maneira. Existia uma comunidade que dependia daquela fazenda, e ele empregava muitas pessoas e tinha esse único filho, que era o seu legítimo herdeiro. Só que esse filho gostava muito de festas, viagens, auxiliar muito para o trabalho. Não que as festas e viagens não sejam divino, é importante para o nosso descanso, mas viver unicamente em função disso e esquecer o trabalho também não é correto, porque a gente deixa de semear aquilo que a gente precisa semear no mundo. E com o passar dos anos, aquele fazendeiro foi ficando incomodado e falou assim, meu filho, vem aqui, vem trabalhar, vem aprender os afazeres da fazenda, vem conseguir dar mais prosperidade para essa fazenda que futuramente vai ser sua. Você será responsável pelo futuro dessa empresa, dessa fazenda. E ele nunca se interessou. E ele, com medo de falecer e o seu filho minguar tudo, toda a sua fazenda, ele ficou lá e construiu um estábulo. Nesse estábulo tinha uma forca bem grande, com uma corda. Ele chegou lá e falou assim, meu filho, você não aprendeu muita coisa comigo, não seguiu os meus conselhos, então eu quero que você faça uma coisa. Quando eu falecer, que você não conseguir tocar esse negócio aqui para frente, que você estiver fracassado moralmente e economicamente e deixar essas pessoas à míngua, eu quero que você venha para esse celeiro, utilize essa forca aqui e acabe de uma vez por todas com a sua vida. E ali o filho espantou e falou assim, não, coisa estranha, meu pai me pedindo uma coisa dessa, isso é um absurdo. Mas ele falou assim, era meu pai, falei, isso não vai acontecer, não vai, tá tudo bem. E ali, passados alguns anos, o pai faleceu e o filho começou a torrar esse dinheiro, torrou a fazenda, fez o escarcéu com esse dinheiro. E aí começou a deixar faltar as coisas ali para aquele trabalho. E ali ele, consternado, falou assim, nossa, eu fracassei como filho, fracassei como patrão, fracassei como tudo. Será que é isso que Deus quer para o meu caminho? Será que Ele realmente quer me levar daqui? Será que minha vida não vale mesmo a pena assim, que eu vou ali e vou tirar essa oportunidade maravilhosa que Deus me deu? Mas eu não soube aproveitar aquilo que meu pai me ensinou. E ele começou a refletir sobre a vida. Se eu pudesse eu faria diferente hoje. Eu tentaria por um novo caminho, eu teria ouvido mais o meu pai. Eu teria seguido um pouco mais o Evangelho de Cristo e deixado um pouquinho aqui essas amizades, indo para um caminho um pouco mais leve. Mas agora é tarde, Ele chegou naquela forca lá e realmente tentou se enforcar. Só que quando a corda pressionou o pescoço dele,
a madeira da forca era oca. E aí de lá caíram esmeraldas, rubis, diamantes. E aí ele entendeu, poxa, meu pai foi tão sábio que me deu uma oportunidade quando eu estivesse à míngua. Ele sabia que eu ia fracassar. Por todo o caminho que eu segui até aqui, era nítido que eu ia fracassar. Mas ele me deu uma oportunidade divina. E aí, quando a gente fala estuda essa parábola do Espiritismo, eu não lembro de verdade que livro que está. Eu desenvolvi ela recentemente na palestra também. Que a gente vai trazer essa simbologia das parábolas, dos contos. O Pai nada mais é que Deus na nossa vida. E nós somos o Filho desviado. E cada dia, cada instante, cada encarnação, são esses brilhantes que caíram sobre ele ali no momento que ele mais se viu desamparado. E ali o que ele vai fazer daqueles diamantes de agora em diante? Ele tem que ver qual vai ser a possibilidade, se ele vai conseguir crescer, se ele vai conseguir recuperar tudo que ele fez, tudo que ele destruiu, ou se ele vai recomeçar uma nova história, trazendo mais leveza ali para a vida das pessoas, não só para a dele. E quando a gente percebe sobre essa parábola, a gente começa a entender que tudo que acontece na vida da gente tem um porquê e tem um motivo. Mas o importante não é aquilo que de fato acontece na nossa vida, não é de fato aquilo que acontece na nossa história, é o que nós fazemos daqui. Quantas mães perdem filhos, quantos filhos perdem pais, quantas oportunidades deixam de seguir, às vezes por cabeça dura, por inexperiência, quantos erros cometemos no passado. Mas hoje nós somos quem nós somos, estamos nesse caminho aqui, devido ao passado que seguimos lá atrás. Eu tenho que ser grato àquele Fabiano lá atrás, que errou pra caramba e ainda continua errando, um pouco menos talvez, mas continua errando. Porque se não fosse aquele Fabiano lá atrás, hoje eu não teria conseguido seguir um caminho um pouquinho mais leve. Hoje eu não teria conhecido uma doutrina que me satisfaz, teria um trabalho que me dá felicidade. Isso não quer dizer que a vida é perfeita. Isso quer dizer que a vida é do tanto que a gente precisa e necessita. Deus não dá nada mais e não tira nada da gente. Ele dá aquilo que é essencial para nós. Então, se eu pego essa dor, se eu pego esse sofrimento, eu pego esse luto e cruzo os meus braços e aceito aquilo ali como uma rocha sobre mim, que vai me impedir de seguir adiante, que vai me impedir de ter mais fluidez aí para a minha caminhada espiritual, eu estou me mutilando em corpo, em alma, em moral, ao invés de aproveitar aquela dor e falar assim, nossa, eu perdi um filho, mas eu não posso deixar de viver porque ele não ia querer que eu fizesse dessa maneira. Eu perdi os meus pais, mas eu vou fazer valer cada dia de trabalho que eles tiveram para fazer com que eu me tornasse o homem que eu sou hoje. E meu pai não foi um bom pai para mim, mas o meu filho vai ter um bom pai, porque eu tive um exemplo dentro de casa que eu não quero seguir. Porque o sábio é aquele que aprende com o erro do próximo. Então, se a gente tiver errar, se eu vejo a Vânia errar aqui, seria muito mais digno da minha parte falar assim, nossa Vânia, te estendo a mão porque você precisar, mas agora eu também aprendi com você, eu não vou errar dessa maneira. Mas se a Vânia vai lá errar, eu quero errar também. Então é nesse insistir no erro que a gente se fragiliza tanto e se vitimiza tanto das nossas dores, das nossas angústias, que isso paralisa a gente. E todos aqueles planos que a gente faz lá na virada do ano, a maioria a gente não consegue concluir. Porque a gente sempre tem alguém para culpar. Nossa, mas Deus não podia ter colocado dessa maneira. Eu queria um trabalho assim, meu Deus, não era desse jeito. Eu queria ir para uma casa espírita, mas nossa, lá é tanto problema, tanta dor de cabeça. Nossa, eu fui para uma viagem, deu tudo errado nessa viagem. Mas foi bonito, você conheceu o mar? Conheci, mas foi péssima a rodovia, toda esburacada. Então, quando a gente começa a perceber nas nossas pequenas coisas, lá no nosso íntimo, que existem coisas muito mais lindas, muito mais prósperas para a gente observar e valorizar, a gente começa a entender que, poxa, a vida vale muito mais a pena do que a maneira que eu entendo ela hoje. A gente tem que prestar um pouco mais atenção nas coisas melhores da nossa vida, da nossa rotina, do que nas coisas que saem um pouco da nossa rotina, da nossa fluidez. Então, esse recomeçar do parar
aqui agora e falar assim: como que eu vou fazer a partir de agora? Por onde que eu vou seguir? Eu vou continuar esse caminho reto? Eu vou fazer curva? Por onde que eu vou? Eu vou continuar tendo vergonha de pegar na mão do meu irmão e falar assim: vamos juntos? A gente está indo para o mesmo caminho, então vamos. Vamos tentar juntos. De entender que o meu irmão erra tanto quanto eu e eu erro tanto quanto ele. Então é esse recomeçar que a gente tem que começar a despertar no nosso coração. Entender que não é só culpa da casa espírita, não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus Cristo, não é culpa da Eva que comeu a maçã. A gente precisa de assumir as nossas responsabilidades. A gente precisa assumir aqui o nosso ímpeto e falar assim: eu vou seguir um caminho melhor. Porque esse ano de 2024 vai ser bom pra caramba. E é nessa energia que a gente vai seguir. É nessa energia que a gente vai conquistar aquilo que a gente quer. E se não conquistar, já foi maravilhoso porque você tentou. E nesse tentar, eu tenho certeza que a gente aprendeu alguma coisa. Porque se a gente não tentar, a gente não aprendeu nada. E aí vai ficar aquela frustração: nossa, e se eu tivesse aquilo? E se eu tivesse feito de outra maneira? Então tenta, gente. A vida está aí para isso, né? A gente não erra puramente, né, nas coisas que a gente faz. A gente tem um instinto, a gente sabe o que é bom para nós, o que não é. A gente sabe o que vai satisfazer, né, a nossa moral, a nossa índole. Então, se a gente tem essa consciência de falar assim: eu preciso de um caminho um pouco mais reto, eu preciso curar um pouco mais o meu coração, as minhas fragilidades, eu sei o caminho que eu vou seguir. Então a gente vai conseguindo buscar isso diuturnamente. E é nesse caminho um pouco mais sereno que a gente vai conseguir a fluidez lá no final do ano, lá em 2025, a gente vai falar assim: nossa, quanta coisa mudou, quanta coisa eu consegui galgar, né, seguindo um caminho um pouco mais leve. Para que eu vou ficar de julgamento aqui com a Vânia, que está aqui, minha irmã, trabalhando comigo? Para que eu vou estar aqui sentado na casa espírita, tirando meu tempo e pensar assim: nossa, mas pedir o capítulo da novela tal, será que tal pessoa traiu fulana? Nossa, lá em casa vai estar uma bagunça, podia estar fascinando. A gente tem que se entregar de corpo e alma para o tratamento, para o trabalho. Não só na casa espírita, mas qualquer coisa que a gente faça, se entregue e se permita aquilo que você se propôs. Se eu me dedico um tempinho aqui a Deus, é com Deus que eu quero estar. Então convide o tempo todo para Jesus Cristo sentar aí do seu lado e falar assim: nossa, Jesus, me ensina mais um pouco, me orienta nisso daqui, conversa com Jesus, traz Ele para o seu coração, pensa em Deus o tempo todo e fala assim: nossa, como que eu faço com isso daqui, meu Deus? Como que eu vou dar mais fluidez para a minha vida, meu Deus? Coloca Deus do seu lado, Ele é nosso irmão. Coloca Jesus do seu lado, Ele é nosso irmão. Pensa em Deus, que é nosso Pai. Traz essa energia um pouco mais vital para você. Porque a gente fica naquele pessimismo e a gente traz essa sementinha do pessimismo na nossa orelha. Fala: nossa, isso não vai dar certo não, mano. Isso não vai ser bacana não. Não, aí vai estranho de palestra, não está prestando lá naquele centro não. Não está dando certo não. Tomando uns palestrantes ruins. Então a gente tem que trazer um pouco mais de leveza para o nosso pensamento, já que a gente quer tanta coisa, que tanto que a gente faz para conseguir isso. Então vamos recomeçar agora. Eu costumo falar que o tempo de perder tempo da gente acabou. A gente assim, ó, a gente precisa mudar agora, assim, ó, de repente. Porque se a gente for ter que esperar mais 2, 3 encarnações para mudar um pouquinho, nossa, que ranço que eu tenho da Vanúcia. Se eu tiver que usar mais 3 encarnações do lado da Vanúcia para curar esse ranço dela, estou tirando o tempo dela e o meu. Quantas oportunidades eu vou ter perdido aí de curar erros mais pesados que eu cometi por causa de uma coisa boba da Vanúcia comigo, ou eu com ela, porque o erro está em mim, né? Eu tenho ranço. Então vamos trabalhar um pouquinho mais isso em 2024, trazer um pouco Jesus Cristo de fato para o nosso lado, de falar assim: nossa, Jesus, pega na minha mão aqui e me guia. Eu não preciso dar conta sozinho, eu não dou conta sozinho. Me orienta naquela casa espírita, me orienta naquela igreja, me leva para um caminho melhor, mais leve. Eu coloco a minha dor aqui nas suas mãos e me ajuda a cuidar dela, porque eu não quero jogar minha dor fora. Eu quero aprender com essa dor para que eu não tenha que senti-la novamente. E essa é a filosofia do espiritismo, do espiritualismo. Então vamos recomeçar.
vamos nos reformar intimamente e trazer Jesus para o nosso lado. Lembrar que a gente tem um espelho aí que veio há 2020 e tantos anos atrás e que viveu na carne aquilo que a gente precisava ver e que morreu na cruz, exatamente para a gente entender que existe muito mais coisa além desse chão que a gente pisa, que existe muita coisa para a gente aprender ainda. Então vamos valorizar isso um pouquinho. Sou grato, peço até perdão, eu fiquei um pouco tímido com a câmera aqui, então eu não sei se eu consegui me expressar bem. Ótimo. Mas eu desejo que todos tenham um 2024 muito abençoado, que toda a espiritualidade os guie, os ampare, e que se conectem um pouco mais com Deus, com Jesus, porque Deus é tão misericordioso, tão justo, tão maravilhoso, que para cada um de nós Ele colocou no mínimo um mentor espiritual. E esse no mínimo um mentor espiritual está diuturnamente da sua orelhinha falando assim: Vanúcia, vai ali, ó, entra naquela casa espírita e ouve aquela palavra ali, vai naquela igreja ali, se conecta com Deus, leia esse livro aqui, estende a mão para aquele irmão e entenda a dor dele, porque são nessas pequenas coisas que a gente vai se melhorar. Agora, se a gente fecha o nosso ouvidinho ali e não ouve os nossos mentores, não ouve o que a espiritualidade tem para nos falar, a irresponsabilidade não é de Deus, não, é nossa. Então vamos trabalhar um pouquinho mais com a nossa autorresponsabilidade e seguir adiante. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.